Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente no Mais Que Autismo. Hoje o nosso assunto é sobre direitos da pessoa autista. E não se aplica só para a pessoa autista o que a gente vai falar aqui, tá, pessoal? Para as pessoas com deficiência. Então, vai ser um vídeo aqui que é útil para toda a comunidade da pessoa com deficiência. E para isso eu chamei a advogada Aline Milanês para vir conversar com a gente sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, primeira coisa, obrigada, Aline, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, com muito prazer falar um pouquinho mais sobre o direito das pessoas autistas, né? Boa noite para quem nos assiste aí. E vamos esclarecer algumas dúvidas aqui que a maioria das pessoas tem. E eu sempre inicio falando, a maioria dos direitos não precisa de advogado, a própria pessoa autista ou responsável por um autista pode ter esses direitos aí de uma forma validada. Isso é bom, bem bom a gente já começar esclarecendo, né? Porque a gente sempre acha que tem que ter um advogado. Por quê? Porque tudo é tão difícil, né, de conseguir. É tudo tão burocrático. Às vezes não é difícil, mas é burocrático. E aí parece que é feito para você desistir dos seus direitos, né? Mas eu sempre inicio, assim, eu comecei a falar disso justamente pelo diagnóstico do meu filho, né? E eu sempre falo, na faculdade a gente não aprende sobre isso, sobre esses direitos. E devido ao diagnóstico dele, que eu comecei a estudar e me especializar e hoje orientar as pessoas sobre seus direitos, faço palestras e tudo mais, justamente para tentar simplificar essa parte burocrática desses direitos. E aí, Aline, seu filho tem que idade, assim? Quantos anos você está nessa parte do direito da pessoa com deficiência, assim? Na verdade, assim, eu sou advogada há quase 12 anos já, vou fazer 12 anos de advogada, né? E, como eu falei anteriormente, não estudei sobre isso na faculdade, comecei a me especializar devido ao diagnóstico do Joaquim. Hoje ele está com 5 anos, vai fazer 6 aninhos em outubro. Eu iniciei logo que eu recebi o diagnóstico dele. Na verdade, passei por um período de luto, né? Eu sempre friso isso porque muitas mães me procuram para entender sobre os direitos e às vezes elas estão na fase de luto, onde às vezes se torna tudo mais delicado, mais burocrático, mas eu passei por isso. Então faz 2 anos que eu estou lutando pelos direitos do meu filho, né, Joaquim, e ajudando outras famílias também sobre esses direitos. E aí muitas pessoas têm uma dúvida, assim, já ali no começo. Quando recebe o diagnóstico de autismo, fica pensando, mas autista, ele é uma pessoa com deficiência? Sabe, fica naquele... Já nem sabe como enquadrar ali a pessoa para os próprios direitos, né? Isso. O que acontece? Nossas legislações atuais hoje, ela trata a pessoa autista como uma pessoa com deficiência. Então, para todos os efeitos legais, a pessoa autista é uma pessoa com deficiência. E o que isso quer dizer na prática, Kelly? Quer dizer que têm as leis específicas para pessoas com deficiência. A pessoa autista ela está protegida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pela lei Berenice Piana, pela lei do Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion, e por outras legislações aí que estão vigentes com relação às pessoas com deficiência. E vou continuar aqui frisando que para a nossa legislação brasileira, todo e qualquer direito não depende da questão do nível de suporte, que é falado do nível 1, 2 e 3. Os níveis de suporte não diferem direitos, isso é para fins terapêuticos, para fins da medicina em si, de tratamento. Então, assim, um direito que é para o nível 1, ele é válido também para o nível 2 e o nível 3, porque a legislação fala que os direitos são para a pessoa com deficiência, que é para a pessoa autista, e não com relação ao seu nível de suporte. Então, eu já ia falar disso um pouquinho mais para frente, mas a gente já pode até começar por aí, né? Porque eu vou usar o exemplo, por exemplo, do FGTS. Quando você vai no formulário da Caixa Econômica para solicitar o FGTS, tá lá bem claro, assim, autista para nível de suporte 3. Aí você vê a questão do estacionamento em Curitiba, que negam se a pessoa não tiver o nível de suporte 3 ou tiver problema de locomoção, de mobilidade. Então, assim, as pessoas, os órgãos ou as empresas, a gente vê empresa particular também, utilizando agora que só dá tal benefício se a pessoa for do nível 3 de suporte. Então, as pessoas têm usado isso. Isso é ilegal, não está na legislação. A questão do FGTS foi bom você ter citado pelo seguinte, a Caixa ela coloca isso no formulário dela. No entanto, para efeitos legais, isso está equivocado. Ele não deve ser utilizado porque o nível de suporte não é parâmetro para poder
conceder um tipo de direito. Então, se é negado esse direito do FGTS, é necessário entrar com uma medida judicial e cabe até danos morais com relação a isso, porque ela está desqualificando as outras pessoas autistas devido ao seu nível de suporte. E entrando já na questão do estacionamento, também é ilegal. Eu tenho acompanhado com relação ao estacionamento aqui de Curitiba, porque eles estão querendo dizer que a pessoa tem que ter uma mobilidade reduzida para fins de estacionamento, né? Para usar a vaga de estacionamento, que é um direito que está por lei, está legalizado esse direito, independente se é o nível de suporte 1, 2 ou 3. E porque a própria pessoa autista, eu não vou entrar no mérito porque não é a minha área, ela já tem por si só a sua mobilidade reduzida. Então, por isso que ela já é considerada, para os efeitos legais, uma pessoa com deficiência. Em Foz do Iguaçu mesmo, nós fizemos um trabalho muito legal junto ao Fostrans e explicamos para eles dentro da legislação que o autista é uma pessoa com deficiência independente do seu nível de suporte. Então, esses direitos que não estão sendo concedidos devido ao grau de suporte, ao nível ali, uns falam o grau, outros falam o nível, né, de suporte, são ilegais e devem ser, né, adquiridos, né, a gente deve pleiteá-los via justiça, cabendo até danos morais com relação a esses direitos daí. Eu acho que vem muito da questão, assim, porque nível 1 de suporte, as pessoas, por antigamente usarem muito o grau leve, né? Uhum. Então, você acha que não, é leve, então ele consegue fazer as coisas de boa, né? Só que tem muitas questões que as pessoas não entendem, que são questões sensoriais, são questões que podem levar essa pessoa a uma crise, Isso. né? E que vai gerar muito problema ali para a pessoa. Uhum. Então, não é o fato de a pessoa caminhar ou não caminhar que vai dizer que ela tem ou não direito, né? Com certeza, que nem meu filho mesmo é o nível de suporte 1. Mas isso é para fins terapêuticos, para a questão que o que vai demandar de tratamento para ele, mas não quer dizer que ele vai deixar de ter uma crise, uma questão sensorial, dependendo da situação, dependendo dos lugares que eu vou com ele, Kelly. Muito tumulto, muito barulho, muita bagunça, o trânsito, aquele vai e vem, ele se desregula. Então, assim, não pode esperar uma crise para poder conceder o direito. O direito é dele, tanto que em Foz do Iguaçu eu tenho o cartão de estacionamento, uso aqui em Curitiba também, estive até o setor aqui de Curitiba falando sobre isso com os responsáveis, que eles estão equivocados no parecer deles de indeferirem esses estacionamentos, porque é direito da pessoa autista, que está na legislação, tanto é, Kelly, para você ter uma ideia, no código do autismo saiu a vaga de estacionamento. E o código do autismo foi validado aqui para o nosso estado do Paraná, ou seja, todos os municípios terão que se adequar a esse código do autismo. E ali fala sobre a vaga de estacionamento, que é um direito da pessoa autista, independente do nível de suporte. Então, a Prefeitura de Curitiba ela precisará se adequar a isso também. E até porque, imagina, nós estamos numa capital. Foz do Iguaçu, cidades menores estão fazendo de uma maneira adequada, por que não a nossa capital não fazer? E até é bom frisar que muitos dos direitos da pessoa autista, as pessoas entendem que é só para enquanto é criança, né? Então, a gente vê muitos casos que os pais conseguem, por exemplo, a vaga ou a credencial de estacionamento para o filho. Uhum. Mas aí, o pai é autista também. E vai solicitar para ele, não consegue. Porque, teoricamente, pensa, né? Vê que a pessoa chegou na vida adulta, tá dirigindo, que ela é capaz de fazer tudo. E não é isso, né? Não é bem isso. E tanto que eu falo, mais uma vez, sabe? Repriso, é questão legal, tá na legislação. Pessoa autista independente do nível de suporte, tanto que nenhuma legislação fala do nível de suporte. Nenhuma. Entendeu? Então, assim, esses benefícios que estão sendo indeferidos, eles devem sim ser pleiteados via justiça, justamente para que acabem com isso, que nem a Caixa Econômica negar para nível 1 e 2 de suporte, sobre qual critério? Por que só o nível 3 teria direito e o nível 1 e 2? Isso vai depender, às vezes o nível 1 de suporte está precisando justamente do saque do FGTS para cobrir as terapias, para os tratamentos, e por que só o nível 3? Às vezes o nível 1 ou 2 de suporte está exigindo mais terapias até que o próprio nível 3 ali, dependendo da situação. Então, isso é para fins terapêuticos, não tem nada a ver com a questão legal. Então, assim, esses benefícios que estão sendo indeferidos na via administrativa devem sim ser pleiteados na via judicial. E vamos aproveitar que a gente entrou no FGTS, até para as pessoas, para entender assim, em que casos que a pessoa com deficiência vai poder solicitar, a pessoa autista, no caso ali, vai poder solicitar
o FGTS? Porque ele tem que comprovar que eu vou utilizar só para pagar as terapias? Como que é esse esquema, assim? Na verdade, assim, com o laudo médico em si, pode ser validada essa questão do FGTS, porque o laudo médico, por si, ele já garante esse direito. No entanto, assim, para a questão da Caixa Econômica, ela precisa ali preencher os requisitos que seriam para o uso do FGTS. Aí você comprova que seria para fins terapêuticos, entendeu? Mas também que não deveria ser indeferido por esse fim, porque a própria pessoa em si já teria esse direito validado devido a ser uma pessoa com deficiência. Então, não deveria ter um obstáculo com relação a esse saque de FGTS. Porque às vezes é justamente esse FGTS que vai permitir, por exemplo, que a família pague um plano de saúde, né? Com certeza. Não é para fins, como eu vou dizer, imaginários. Existe uma razão específica para isso. É possível explica, ótimo, ali para ver validado o seu direito. Mas se for negado, eu repito, deve entrar na justiça com relação a esse direito que está sendo indeferido. Tá. Vamos falar de outros direitos ali que a pessoa tem e que talvez nem saiba que existem, né? A gente estava falando antes aqui do FREMEC, da viagem aérea, né? Então, o acompanhante da pessoa com deficiência é que tem direito a adquirir a passagem com um valor reduzido, né? Isso. Então, assim, as pessoas com deficiência, elas têm esse direito e foi isso jogado para a pessoa autista e eu vou explicar como funciona. Eu sempre uso o caso do meu filho. Ele tem 5 anos, eu sou acompanhante dele. Então, assim, eu vou ter o desconto de 80% nas passagens, ele vai pagar de acordo com a idade dele. Digamos eu sou a sua responsável, né? Eu vou viajar contigo, você já é uma adulta, né, autista, eu vou estar viajando contigo. Sendo a sua responsável legal, eu vou ter o desconto de 80% e você vai pagar de acordo com a sua idade ali, que tem as idades, né, bem certinho para as passagens. E como é feito para conseguir esse direito? É um direito que eu sempre falo, não precisa de advogado para isso. Em cada site ali da companhia aérea tem um formulário que precisa ser assinado pelo médico. Então, não é só ter o laudo em mãos e lá comprar passagem que você vai ter o direito. Não é assim que funciona. Antes de você adquirir a passagem, você precisa passar por um protocolo legal. Como é feito? Eu vou explicar uma a um. A Gol, ela trabalha com e-mail, mas tem ali no site dela um formulário, que são, salvo engano, de 3 ou 5 páginas. A gente leva para o médico assinar, ele assina, a gente preenche com os dados que faltam, encaminha para o e-mail da Gol, ela vai te responder no prazo de até 24 horas com o número de protocolo. Só que junto com esse formulário devidamente preenchido, eu vou colocar a carteira do autista e o laudo médico para validar esse meu pedido. Tendo esse número, essa resposta da Gol, ela vai me dar um número de protocolo. Daí toda vez que eu for comprar uma passagem, eu vou usar esse número de protocolo para ter o meu desconto, para viajar com o meu filho, como é o caso. A Azul é a mesma situação. Ela vai ter o formulário próprio dela da Azul, o médico vai assinar os campos que é necessário que o médico assine, eu vou preencher com os dados do meu filho, vou encaminhar no site da Azul, no próprio site que tem ali um campo, que a gente preenche e coloca os documentos, que é a carteira do autista, os documentos pessoais ali, o laudo médico e o FREMEC, encaminho dentro de 24 horas, 48 horas no máximo, o Azul responde com o número de protocolo. Se faltar algum documento, eles mandam um e-mail falando, olha, tá faltando um laudo médico, ou o documento ficou equivocado, alguma situação assim, eles encaminham esse e-mail de volta. A TAM é a mesma situação. Eu tenho alguns videozinhos no meu Instagram que eu falo a respeito disso. Deixo na minha bio ali também os formulários para poder a pessoa imprimir e levar até o médico. O que eu fiz no caso do meu filho? Eu imprimi os 3 formulários, né, que são formulários distintos. Levei para a médica dele, ela preencheu os campos que eram dela para preencher. Eu preenchi com o que faltava e encaminhei. Dentro de 24, 72 horas no máximo, as 3 companhias aéreas elas respondem dessa forma. Para o exterior também é válido. Aí, se eu vou viajar, fazer uma viagem para o exterior, eu tenho que entrar naquela companhia aérea, fazer o mesmo procedimento. Então, eu sempre repito, não adianta querer comprar a passagem antes desse formulário preenchido, antes da companhia aérea responder com o número de protocolo para você utilizar para obter o desconto dos 80%. É assim que funciona. É até interessante falar, né? Então, você recebe o número do FREMEC de cada companhia aérea. Isso.
Aí você vai entrar e comprar a passagem da pessoa com deficiência. Isso, né? Juntamente com o responsável. A passagem ela tem que ser comprada junta. Então, porque quando eu fiz da Latam, eu tinha que comprar a da pessoa com deficiência, então comprei dos meus filhos, e aí mando para eles via e-mail essa passagem, o número dessa passagem, ali da reserva, né? E aí eles entraram em contato comigo via telefone para comprar a minha passagem. Então, aí também tem que ver o esquema de cada companhia, né? Na Latam, ela fez assim, pelo menos com a viagem que a gente utilizou, né? A gente comprou ano passado. Ela mudou bastante com relação a isso, porque hoje em dia, para obter o desconto, eles fazem a mesma reserva para poder dar o desconto. Que nem assim, eu viajei não faz muito tempo com meu filho pela Azul. Eu tava com o número de protocolo dele, eu fui lá, coloquei o número de desconto, daí preenche, porque eles pedem ali quem é o responsável e quem é a pessoa com deficiência. Então, eles colocam tudo na mesma reserva. Na Gol também, na TAM também, eles mudaram o protocolo. E, às vezes, quando não tá dando instabilidade, que nem esse dia deu instabilidade pela Azul, eu liguei no 0800, a recepcionista ali me atendeu, colocou o número do meu Fremec e mandou para mim tudo no e-mail, a minha reserva tudo certinho, que foi a única reserva daí. Aí, você até falou uma questão que eu quero só tirar dúvida, se você sabe me dizer, assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Para mim, é bem difícil viajar, fazer viagens aéreas sozinha. Porque tem muitas informações no aeroporto que eu não consigo, né? Para ler, para várias questões assim. Eu preciso viajar necessariamente com uma pessoa responsável por mim ou posso, por exemplo, um amigo ir comigo como meu acompanhante? Pode ser, só que daí no ato da passagem você tem que colocar ele como teu responsável. Não, na hora que eu compro a passagem, né? Isso. Porque pode ser que eu viaje uma hora com um amigo, outra hora com uma outra pessoa. Que seria o teu acompanhante daí, no caso. Entendeu? Para você ter o direito. Daí o desconto vai sair para ele. E o acompanhante também, ele não pode ser menor de idade, né? Não pode ser menor de idade. Tem que ser maior de idade. Tá. Porque às vezes a gente encontra também casos em que a pessoa adulta é que tem a deficiência e às vezes quer levar um adolescente junto. Não pode. Teria que ser um adulto junto. Tá. Não pode ser menor de idade daí. Até porque, para que as pessoas entendam que esse acompanhante é justamente para que a companhia aérea não disponibilize um funcionário dela, né? Isso mesmo, para poder resguardar os direitos daquela pessoa com deficiência, para que algo ocorra, não. Ele estava com o seu acompanhante aqui. Isso serve para deficiência visual, para deficiência, no caso ali da pessoa autista, né? Justamente por isso. Meu filho entrou em desregulação. Não, mas ele está com a mãe dele, que é a responsável legal, acompanhante dele. Por isso tem que ser uma pessoa maior de 18 anos, no caso. E aí, falando até aqui, a pessoa, ela não tem ninguém que vá viajar com ela como uma acompanhante. Então, ela não vai ter esse desconto na hora da compra. Não vai ter. Mas ela tem direito a ter uma pessoa que auxilie ela nessa viagem, daí da companhia aérea, né? Isso, daí ela vai informar, justamente quando ela entra quando ela entra com o pedido, ela vai informar que ela é uma pessoa com deficiência. Ali no próprio pedido, na compra da passagem, tá ali, precisa de assistência? Aí você vai acionar que sim, daí isso vai ter que ser colocado na compra da passagem. Digamos, eu sou um deficiente visual, né, uma pessoa com deficiência visual, eu preciso de assistência. Vai lá colocar o tipo de assistência que necessita. Que daí para a companhia aérea disponibilizar essa pessoa que irá auxiliar daí durante o voo. Tá. Então, acho que da parte da viagem aérea, acho que a gente falou todos os pontos. O que tinha para falar mais ou menos, né? Foi falado, sim. E aí, você tem a gente falou da viagem aérea. E na viagem terrestre, assim, tem também algum direito? Alguma questão, assim? Tem sim. Tem direitos com relação ao transporte interestadual para viagens de ônibus, barco e trem. Isso também é possível fazer diretamente no site ali do governo, sabe? Tem o link também no meu Instagram, quem quiser, depois eu disponibilizo. Tem também com relação dentro do município, a questão do transporte público também para pessoa autista. Isso também saiu no Código do Autismo agora, sobre os assentos que precisam ser identificados para pessoas autistas e para a concessão também dessas passagens aí terrestres. Mas aí, por exemplo, a passagem aérea, eu não tenho que comprovar renda nenhuma. Não, nenhuma. Nessas outras modalidades ali, precisa comprovar renda daí. Precisa comprovar renda. Geralmente, quem recebe o BPC tem facilidade de adquirir esses direitos daí com relação às passagens municipais de transporte coletivo e as interestaduais daí para passagens com viagens ali
entre os estados, né? E, Aline, o que é o BPC, né? A gente falou BPC, mas tem muita gente que entra e nem sabe, e não sabe também como conseguir. Entra também a questão do nível de suporte aqui. A gente está falando que não, mas vamos repetir Vamos aqui. repetir, com certeza. O BPC é um benefício previdenciário. A pessoa autista, eu vou falar no contexto geral, depois eu volto para o BPC. A pessoa autista, ela tem direito a esse benefício de assistência, né, pelo INSS, assistência do governo. Ela também pode se aposentar por auxílio, por aposentadoria de invalidez. Ela pode ter auxílio doença também, a aposentadoria por contribuição, tudo de forma reduzida. Por quê? Porque ela é considerada uma pessoa com deficiência e para todos esses casos que eu citei aqui, independe do nível de suporte. Agora vamos voltar para o BPC. Esse benefício assistencial é justamente um auxílio do governo para que a pessoa ali que está cuidando de uma pessoa autista consiga, né, fornecer a ele as terapias e tudo mais que é seu ali por direito. Esse benefício como que é feito? Ele é exigido por lei que a pessoa comprove uma questão de miserabilidade. Eu preciso ser miserável para conseguir o benefício do BPC. Mas o que nós temos logrado êxito, assim, pelo meu escritório mesmo que eu falo, é a gente comprovar. Vou citar um exemplo aqui. Eu tenho uma família que a renda per capita dela ali, ela soma tudo R$5.000, né? O pai e a mãe trabalham, soma tudo R$5.000 e tem 2 filhos sendo um autista. Como que eu vou conseguir o benefício para aquela pessoa autista ali dentro desse seio familiar com essa renda? O que nós fazemos? Nós colocamos todas as despesas da pessoa autista junto com todas as despesas da família. O que seriam essas despesas? Aluguel se paga, água, luz, internet, plano de saúde, terapias particulares, caso de odontologia, colocamos também se a pessoa tem financiamento, se a pessoa tem empréstimo, incluímos também se a pessoa está no nome, com o seu nome inadimplente ali no Serasa, SPC, assim por diante. Ou seja, então nós fazemos uma planilha, eu coloco aqui todas as despesas da casa, não só da pessoa autista, versus a renda da família. Digamos, você e seu marido trabalham, ganham R$5.000, mas tem 2 filhos, uma pessoa autista precisa do benefício, então eu comprovo que a renda da família não suporta pagar todas as despesas. Aí esse benefício ele pode ser adquirido dessa forma. É interessante também falar que a gente está falando de despesas que tudo que você falou é tudo básico, né? Tudo básico, alimentação, vestuário, tudo. Eu pego extrato de cartão, só que daí fica até um pouco incômodo, que eu preciso entrar em todo o seu contexto familiar, ter acesso a tudo. Você vai me imprimir todas as notas do seu Nota Paraná. Eu peço geralmente dos últimos 3 meses, sabe? Para poder fazer esse balanço. Olha o quanto tem de despesas, quanto gasta de medicamento, quanto gasta de mercado, vestuário. Às vezes tem aquelas pessoas que precisam de assistência na casa para poder vir um home care, alguma situação, ou qualquer situação, a gente coloca junto para dizer, olha, a família ganha isso, mas existe tudo isso de despesa e não suporta, o benefício seria para tentar auxiliar nessas despesas com a pessoa autista. Então, isso a gente tem logrado êxito com relação a isso, a comprovar essa dinâmica dentro da casa que, infelizmente, né, as despesas elas acabam superando a renda da família. Até porque todos os gastos com a questão de terapias, médicos, é dificílimo você achar um médico especializado ali em autismo que seja por plano, né? Quem dirá pelo SUS. Tem que pagar tudo particular. Então, tudo particular, né? A questão de seletividade alimentar, que às vezes exige que essa criança tenha uma alimentação diferenciada, né? Então, é muito gasto, né? Não, total. Justamente os alimentos com relação à seletividade alimentar, às vezes tem que ser tudo orgânico, às vezes é uma coisa bem diferenciada. Isso corrobora para auxiliar, né, essa pessoa autista ali ter esse direito ao benefício assistencial que é o BPC. Tá. A pessoa que tem o BPC vai também poder ser usado assim para pessoa adulta, digamos. Eu não sou mais criança, então eu adulto, preciso, também tenho direito ao BPC, posso conseguir? Independente da idade. O benefício assistencial é para desde o 0 ano de idade ali, os meses ali, dependendo da situação da família, até a parte idosa. Tanto que o benefício é para pessoa com deficiência e pessoas idosas a partir de 65 anos de idade.
Ou seja, se você é uma pessoa com deficiência na idade adulta, você também tem o direito, sim, ao BPC. Só que cumprindo essas regrinhas aí do direito, né, com relação ao INSS que é exigido para comprovar a renda versus despesa ali da família. Tá. Vamos falar também dos direitos ali com relação à questão dos automóveis, né? IPVA, IPVA, IPI e ICMS. Então, vamos começar pelo fato de comprar o carro. Certo. Né? Vou ter direito ao quê? IPI e ICMS. ICMS. E depois... o IPI é federal, Isso. da Receita Federal. Uhum. IPI e ICMS daí. E ICMS é estadual. No estado. Uhum. Mas daí primeiro o IPI e daí passa para o ICMS daí na nota ali, quando é emitida. Aí, esse IPI e esse ICMS é para carros zero. Carros zeros. Tá. Não é para carro usado? Não. Também tem as regras para carro usado também para ser utilizado. Uhum. Daí, no caso, para incidir o ICMS ali na nota da compra. Aí ele não pode passar os 30%, daí tem a regrinha do valor do veículo ali, de 200 mil reais. Tá em 200 mil agora? Tá 200 mil. Tá. É que até pouco tempo atrás era um valor que, tipo, você nem conseguia... 70 mil, salvo engano, acho que era 70 mil. 70 mil, né? No Brasil, infelizmente... Mil. Hoje em dia, você não compra um carro popular com 70 mil reais. Não compra. Mas passou para 200 mil. E após isso, aí entra a questão do IPVA após adquirir o veículo. Só que dentro do nosso estado do Paraná, as pessoas adultas autistas não estão tendo esse direito concedido, justamente porque dizem que, né, nos indeferimentos ali, nos despachos, que a pessoa adulta autista... por ela dirigir, ela não teria direito à isenção, o que também infringe uma regra constitucional. Mas aí a gente pega muitas pessoas com outras deficiências que dirigem e que conseguem, inclusive carros adaptados. Com certeza. Então como assim, vale para um e não vale para outro? Tanto é que nesses casos aqui dentro do estado do Paraná, nós estamos entrando na justiça justamente para validar esse direito. Que como eu falei lá no início do nosso podcast aqui, independe do grau de autismo, esses direitos. O IPVA entra na mesma regra. Não é porque um adulto autista, que ele dirige, que ele tem a carteira ali de motorista, que o direito dele deve ser invalidado. É a mesma regra, estão utilizando isso para a questão da vaga de estacionamento, ou seja, estão colocando obstáculo nesse direito. Então, isso totalmente está infringindo as normas legais. Então, isso a gente tem que tentar na justiça com relação a esses direitos. Mas, para quem é menor de 18 anos, que existem duas situações que eu quero já citar aqui. Digamos lá, eu tenho meu filho Joaquim, eu tenho a isenção do veículo, do IPVA do meu veículo, devido a ser responsável legal por ele, mas o veículo tem que estar no meu nome. Então, eu consigo a isenção do IPVA por conta do Joaquim. Tem uma regrinha na questão da isenção do IPVA que não pode passar de 155 cavalos. Não sei por qual motivo, mas é uma regra. Então, eu tenho a isenção por conta dele ser autista, eu tenho essa isenção. E também quero falar sobre a restituição do IPVA, que é garantido dos últimos 5 anos. Como que é essa regra? Uma vez eu tendo a isenção do IPVA, eu tendo uma criança autista de 5 anos, eu vou ter os últimos 5 anos restituído do IPVA, desde que o carro sempre esteve no meu nome ali e eu consegui a isenção. Aí eu tenho recebido muitas perguntas, mas o meu laudo médico saiu esse ano e a Receita diz que eu só desse ano que vai me isentar. Aí o que eu peço para a pessoa voltar no médico e pedir e colocar ali a seguinte frase que faz toda a diferença: o autismo é desde a data do nascimento. Considerando isso, a isenção de IPVA é desde a data do nascimento, no entanto, a restituição dos últimos 5 anos. Aí eu explico, se uma pessoa autista ela tem 10 anos, eu consegui hoje meu laudo médico, eu vou conseguir retroagir os últimos 5 anos. Se ela tem 3 anos, eu vou conseguir retroagir os últimos 3 anos. Então, essa regrinha aqui que a gente consegue na restituição do IPVA. Existem a questão da maioridade, que é possível pedir a isenção de IPVA, mas para aquelas pessoas que têm, no caso, no seu laudo médico, que ela é incapacitada para os atos da vida civil. Aí a pessoa responsável pela que a pessoa autista adulta consegue a isenção de IPVA com esse laudo também, mas tem que ser incapaz para os atos da vida civil e é feito um termo de curatela para esse caso daí. Então, pela minha deficiência visual, também a gente teve a isenção do IPI
o ICMS só na compra do último carro, porque até então o Paraná também não tinha o ICMS. E o IPVA. E aí é muito burocrático. Pelo menos começa o estresse, eu falo pra pessoa, as pessoas não têm noção, as pessoas acham que é chegar lá e que você vai sair com o benefício aprovado, né? Não. E, gente, pra mim sempre foi estressante, porque daí tem as questões que você já é uma pessoa com deficiência, tendo que lidar com um monte de situações que as pessoas te colocam um monte de entrave ali. Então, primeiro, precisava de 2 médicos que trabalhassem pelo SUS. Então, não importa se ele é particular, mas ele tem que ser credenciado, na verdade, pelo SUS. Que eu... Né? Muitos lugares já começa aí a dificuldade. Aí, outra coisa, você chega... Eu lembro na Receita Estadual, tá? Então, eu tenho baixa visão e a pessoa que analisou o meu pedido falou: não, você não tem direito porque você enxerga um pouco. Eu falei, gente, peraí. Destreinada no atendimento. Exato, e daí ela negou. Aí eu tive que entrar com um pedido de revisão, tive que ir de novo no médico para ele fazer um relatório mais detalhado ainda, sabe? Então, assim, parece que as pessoas... Eu acho que é bem isso, falta de preparo de quem está trabalhando com o público. Total despreparo, porque, assim... Por que fica burocratizado? Justamente por conta disso. Que nem, assim, a questão da isenção do IPVA... tanto IPI e ICMS, precisa ser preenchido alguns formulários. Esses formulários estão ali no site da Receita, tudo certinho. Só que esses formulários precisam ser preenchidos por um médico com cadastro do SUS, que nem a médica do meu filho, ela atende particular, mas ela atende pelo SUS também, e ela assina os formulários dele, porque ele também é paciente dela ali nessa questão. Então, o que acontece? Eu pegando esses formulários preenchidos, eu vou lá com o laudo médico para corroborar com isso, mas carteira do autista e tudo mais, e dou a entrada tudo online. Aí, às vezes, passa por um fiscal justamente despreparado, que não entende que você precisa fazer esse pedido de revisão. Tentando essa questão da isenção e da restituição do IPVA, você pode entrar várias vezes solicitando isso, sabe? Não tem número de vezes e a pessoa às vezes desiste por achar que foi indeferido e não dá mais. Dá sim, dá para tentar novamente com revisão, não deu certo, pega mais documentos e entra ali. Não deu certo realmente por outras questões, aí entra na justiça para poder ter esse direito adquirido. Então, mas acho que os órgãos públicos teriam, né? A gente está falando aqui de... um pouquinho, né? Acho que de treinamento mesmo. A gente está falando de todas as esferas aqui. A federal, a estadual, a municipal. Falta treinamento mesmo para entender, esmiuçar mesmo aquela lei, entender com quem que você está trabalhando ali. Com certeza. E as leis, elas são claras. Não tem algo burocrático na lei, sim. O que burocratiza tudo é o sistema. São as pessoas que estão ali em total despreparo com relação a conceder esses direitos. Que nem assim, olha uma situação que eu estou passando. Eu tenho a isenção do carro, do meu veículo. Eu troquei meu veículo no início do ano. Recebi uma decisão que só a partir do ano que vem eu teria de novo essa isenção. Mas eu só troquei o veículo. E está no próprio site que eu trocar de veículo. É só ir lá voltar ali... continuaria na isenção. Estou enfrentando uma questão burocrática por conta disso, sendo que é meu direito adquirido. Então, sim, assim, é uma burocracia e você lê a decisão e fala assim, é por conta disso. Eu falo, mas está na própria lei do Estado, que é meu direito, está ali na Cefa, tem a resolução para isso, eles estão descumprindo. Então, aí, eu acho que as pessoas desistem mesmo por conta disso. Da burocracia. Se cansa. E acaba sendo caro, né? Porque você precisa gastar... Muitas vezes você tem que ir lá presencialmente, porque não resolve, só você tentar resolver as coisas via sistema ali não resolve, você tem que ir, se deslocar. E não é tão fácil para uma pessoa com deficiência fazer isso. Claro que não, às vezes essa pessoa com deficiência depende justamente de um acompanhante por conta do seu nível de suporte, etc. É desgastante, mas é o que a gente fala, né? Falta de preparar essas pessoas e servidores públicos mesmo para essas questões. Sim. Você falou ali que o BPC, e também a gente estava falando ali de aposentadoria, né? A pessoa com deficiência, ela tem algumas regras diferenciadas ali na aposentadoria? Tem sim. Tanto tempo de contribuição com relação à idade, ele é reduzido com relação à pessoa com deficiência, uma vez comprovado via laudo médico. Tá, e aí vou entrar numa questão. Por exemplo, a pessoa só descobriu que ela tem a deficiência depois. Vamos falar aqui do autismo, por exemplo, que as pessoas
cada vez mais tem descoberto agora na vida adulta que são autistas. Então, ela já trabalhou muitos anos ali, não sendo considerada uma pessoa com deficiência. Como que ela faz para que isso fique... Eu tenho que registrar isso em algum lugar, que eu sou uma pessoa com deficiência, para isso já estar contando. Muitos servidores públicos, por exemplo, entraram pela cota normal ali, tipo... como é que é? Ampla concorrência. E depois descobriram no meio do caminho que eram autistas. Então, o que essas pessoas têm que fazer para que já fique registrado ali, para elas terem esse direito, né, dos 5 anos? Na questão do INSS mesmo, é só ela entrar com pedido ali de que ela é uma pessoa com deficiência. Isso já vai ficar registrado nos campos ali do INSS para fins de benefícios previdenciários. Para todos e qualquer benefício ou aposentadoria. Mas isso ela não faz só quando ela tá lá no final da vida laboral, não, lá, que daí pode... ela agora vai aposentar, então vou aposentar. Não, ela pode fazer nesse momento. Eu tive um caso de visão monocular. Ele não tem, no caso, direito ainda à aposentadoria por conta da idade dele, né? Mas eu já fiz o processo dele da visão monocular, já está registrado no INSS, isso começa a computar para ele, entendeu? E para ele facilita depois uma aposentadoria de uma forma mais rápida daí, no caso. Então, ela não precisa esperar até lá. Tendo o laudo, já pode fazer a comunicação. Para o empregador ou para a questão do INSS ali, né? Para fins previdenciários. E outra questão. Vou falar de um caso de ser empregado seletista, mas federal, né? No caso. Ele descobre que ele é autista no meio do caminho, então ele já trabalha nessa empresa há algum tempo, e ele descobre que é autista, ele leva o laudo para essa empresa para que seja validado. Aí eles exigem que ele passe pela equipe médica. E a equipe médica diz que ele não é autista. Ela questiona o laudo que esse médico emitiu. E vem com uma lei, assim, sei lá de quando, que, tipo, para ser autista tem que ser tem que ser só quando é criança, constatada, e que daí não vai. Não existe isso. Então, mas... Eu escuto mais de um caso, tá? Eu te dei um exemplo, mas nos grupos de autismo de adultos a gente vê muitas coisas nesse gênero, assim. Muitas. Eu imagino, mas para esses casos assim, cabe ação judicial contra a empresa, justamente para comprovar que ali existe o direito, o laudo médico, uma vez ele sendo laudado por um neuropediatra ou um neurologista, né, na fase adulta, ou um psiquiatra, ele não deve ser questionado assim por uma equipe médica que às vezes nem está qualificada para entender como uma pessoa com deficiência é uma pessoa autista. Para você ter uma ideia, eu pego vários laudos, isso é importante para quem está nos escutando entender, que às vezes desiste porque está no laudo lá na decisão do BPC. A pessoa autista não é considerada uma pessoa com deficiência. Ou seja, isso é um servidor público que não sabe da legislação. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse indeferimento, entro na justiça e falo para o juiz, olha, uma pessoa autista é uma pessoa, está na lei que é considerada uma pessoa com deficiência, e o INSS não entendeu. E ele só não concedeu o benefício por conta disso. Então, assim, a gente volta na situação, é muito despreparo. É muita ignorância com relação às legislações, que nem essa questão do servidor público federal, e passar por uma equipe médica usar que o autista ele só pode ser identificado na fase infantil, ali na nascença, está totalmente equivocado. Totalmente. Aí, nesses casos, infelizmente, precisa entrar com ação judicial. Parece que a gente... em todas as áreas, né? A gente vai ver pessoas reclamando, tanto na parte do servidor público, quanto na parte privada. E aí até vou emendar uma coisa com a outra, que é assim, a pessoa, o servidor público, ele acaba tendo, por exemplo, eu acho que só no serviço público federal mesmo, que já é regulamentado, né, a redução de jornada para a pessoa que é pai ou mãe de pessoa com deficiência, ou mesmo para pessoa com deficiência, né, justamente para as terapias e tudo mais, assim. Então, no serviço particular, você raramente vai ver uma empresa que tenha uma redução de jornada ali para que essa funcionária leve seu filho, né, nas terapias e tudo mais. Então, a pergunta é, existe alguma coisa de redução de jornada também para a parte seletista ou é só realmente no serviço público federal? Não, vou te explicar, então. Tanto é que eu tenho um postzinho que eu falo sobre isso.
a redução de jornada de trabalho tem uma legislação federal que ela é aplicada para servidores públicos federais, estaduais e municipais. Ixi, mas o município geral... Ela é aplicada, essa legislação, para o estado e município, e existem algumas leis municipais também corroborando com essa legislação. Eu tenho lá um servidor público municipal e o município ainda não regularizou essa questão, eu uso a lei federal. Tá? Então, para todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais é usada essa legislação federal. E como funciona? Essa redução da jornada de carga horária, ela é de até 50%. Não quer dizer que todos os servidores terão 50% de redução de carga de jornada de trabalho ali com relação à pessoa autista ali, a pessoa com deficiência que ele cuida, porque ele precisa comprovar um requisito essencial, que aquela pessoa autista ou aquela pessoa com deficiência está sob a sua inteira responsabilidade. E como que eu comprovo isso? Vamos lá, eu cuido do meu filho Joaquim, 5 anos. Se eu fosse uma servidora pública, eu teria que comprovar que eu que levo ele na escola, eu que busco, eu que levo nas terapias. E eu que tenho toda a minha jornada ali em volta do meu filho para os seus cuidados. Eu não teria uma rede de apoio para esses casos, entendeu? Então, eu posso ter uma redução até 50%, não podendo, em hipótese alguma, reduzir o meu salário com relação, eu sendo servidora pública federal, estadual ou municipal. É aplicado à pessoa seletista? É a mesma regra. Algumas empresas, várias na verdade, estão se adequando a isso. Quando uma mãe que é seletista ali ou um pai precisa, né, comprovar ali que essa pessoa autista, essa pessoa com deficiência está sob sua inteira responsabilidade, ela consegue uma redução de carga horária também de até 50% sem a redução do seu salário. Existem as empresas que não estão se adequando a isso, tá? Mas como que a gente faz? Existe uma açãozinha trabalhista que a gente faz bem tranquila, que a gente pede via judicial que seja concedida essa redução de jornada de trabalho para aquela pessoa que é seletista de até 50% sem a redução do seu salário, eu comprovando que essa pessoa autista, essa pessoa com deficiência está sob a minha responsabilidade. Porque se você for ver, para levar a criança no médico, só no médico, né? Eu acho que na CLT são pouquíssimos dias, né? Que essa pessoa tem direito a utilizar. Um dia, né? Um dia. Então é ridículo, né? É ridículo. Mas é possível, para esses casos, a pessoa autista, a pessoa com deficiência, entrar na justiça e é validado para aquele empregado ali, no caso, aquele funcionário. Porque o que a gente mais vê, né, Aline? Na verdade, são as mães ou os pais, um deles largando o trabalho justamente, talvez, por não terem a opção mesmo, ou não saberem que existe a opção de reduzir a sua carga. Porque, às vezes, a empresa diz, não tem como. Aí a pessoa vai lá e pede demissão, na hora, porque ela não pensa que ela pode ter outros meios, direito, né? E tem uma situação dentro disso, que eu quero pegar o gancho, que é o home office. A partir da pandemia, está sendo concedida essa questão para as pessoas ali que tem uma pessoa com deficiência e aos seus cuidados, a questão do direito home office, tem um projeto de lei tramitando com relação a isso, e em alguns casos as empresas já se adequaram também, concedendo esse direito, mesmo não estão ainda regulamentado. Então, às vezes, é possível também pedir a redução home office, dependendo da situação. Sim, porque facilita muito trabalhar em home office, quando você tem uma jornada ali que inclui você levar seu filho em horários muito surreais em terapias. Claro que a gente está falando, e também é bom a gente frisar, que depende do cargo que você ocupa também, se é possível você fazer home office, né? Isso, tem cargos que não tem como, né? Então, depende do bom senso, né? Isso, aí depende da situação, do próprio emprego ali, qual seria, né? É possível fazer home office? Às vezes é possível pleitear, que às vezes a empresa, ela adequa o home office para aquela pessoa sem precisar reduzir a jornada de trabalho, entendeu? Então, às vezes, até a empresa acaba ganhando com isso. E a gente vê, vou só continuar um pouquinho ali também, agora falando dos autistas adultos, que muitos perguntam, mas eu posso reduzir minha jornada? Vale também a mesma situação, né? Eu não vou simplesmente reduzir por reduzir, eu tenho que comprovar que eu vou reduzir por algum motivo, né? Aí que está. Por quê? Como que é? O adulto autista, ele não tem esse direito legalizado. Não?
Isso é só para quem é responsável de uma pessoa autista. Ah, tá. Nós temos, tanto é que eu tô com uma situação, tem alguns casos no meu escritório que eu tô cuidando, que a gente está justamente pleiteando para que esse adulto autista, ele tenha esse direito, devido justamente à sua situação de desregulação, de às vezes entrar numa situação ali de crise e tudo mais, e ele ter reduzido essa jornada de trabalho para fins terapêuticos. Daí ele teria que comprovar que seria para fins terapêuticos. Mas, administrativamente falando, não está sendo concedido. Aí teria que tentar via judicial mesmo para o adulto autista. Porque a gente tem que pensar, né? A gente fala muito da criança que faz lá um monte de terapias, mas a gente sabe que, na maioria dos casos, o autista vai crescer e vai continuar precisando de uma demanda, ali, às vezes até alta ainda de terapias, né? E isso não invalida o fato de ele também poder estar no mercado de trabalho. Com certeza, tanto que é um direito constitucional a questão do emprego, do mercado de trabalho. Bom ter tocado nisso. Só que a empresa ela tem que estar se adequando a isso, entendeu? Então, isso ainda tá num caminhar muito pequeno ainda, porque a pessoa autista ela entra na cota PCD da empresa ali do emprego, né, no caso. Então, ela precisa ali comprovar essa questão das terapias mesmo, para esses casos, né? E a empresa tem que começar a se adequar, porque isso vai começar a ser pleiteado aí por muito, então vai acabar se adequando. Aline, e aí vamos falar de meia entrada para pessoa com deficiência e também de fila preferencial. A gente já tem em vários locais lá o símbolo do autismo, já tem os adesivos dizendo do banco preferencial, mas ainda é uma coisa que você vê toda semana, né? Toda semana você vê um vídeo de alguém postando que foi discriminado, que, né? Tipo, essas questões ali na prática dos direitos que não são respeitados, né? Isso. A gente até teve uma situação que a gente foi num parque aquático e aí lá estava escrito que a meia entrada era para pessoas com deficiência que tivessem o BPC. Então, exigia que tivesse a comprovação de que você tinha o BPC, senão você não tinha esse direito. Então, minha pergunta é, isso é legal? Isso não é legal? Isso é discriminatório, na verdade. Está discriminando a pessoa com deficiência, que um direito que seria dela ali, mas só se ela tivesse o BPC? Em qual lei está isso? É onde eu pergunto. Não tem na lei isso daí. Com relação ao atendimento preferencial, existe já no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Para todas as deficiências ali em si. A pessoa autista, ela já se beneficia do Estatuto da Pessoa com Deficiência. No entanto, saiu uma legislação o ano passado que ela foi inclusa, propriamente dita, nessa lei do atendimento preferencial. Esse atendimento preferencial, Kelly, como que ele funciona? Ele funciona para todo e qualquer situação, seja num órgão privado, no órgão público, né, numa empresa privada, em qualquer situação, no atendimento médico, no atendimento hospitalar ali, para uma consulta médica e tudo mais. E como que a gente usufrui desse direito? Porque realmente é um direito e é necessário que as pessoas autistas usufruam desse direito. Por quê? Porque às vezes a pessoa autista numa fila de supermercado, numa fila de um parque, de uma fila, ela pode entrar em desregulação. E eu falo não só das crianças, porque a criança em si, ela já é mais agitada, né? As crianças. Aí pensa uma criança autista, às vezes por conta da sua sensibilidade sensorial ali, auditiva e tudo mais, ela se desregula com muita facilidade. E um adulto também. Então, esse atendimento prioritário, vou frisar, bem frisado, é para crianças, adultos e idosos, é para toda pessoa autista, para toda pessoa que é considerada com deficiência. E como eu vou usufruir disso? Eu chego numa fila de supermercado, num atendimento hospitalar, atendimento médico, num parque, eu vou com a carteira do autista, por isso que a gente fala da importância da carteira do autista. Todo estado ele faz essa carteira do autista, a carteira do autista que é feita aqui no estado do Paraná, ela é válida em todo o território brasileiro, não há necessidade de, se eu vou para o Rio Grande do Sul fazer a carteira do autista lá para ter atendimento preferencial. Não, eu pego a carteira, digamos, do meu filho, eu vou num parque, em alguma situação, eu peço atendimento preferencial para ele, usando a carteira dele. Às vezes não estou em mãos, por isso que eu sempre falo, a carteira do autista, como que é para facilitar a vida dos autistas? A gente pega a carteira, imprime, eu imprimo como se fosse uma identidade e deixo na bolsa.
e tem o atendimento dele ali devido a essa carteira. Não estou com a carteira, posso utilizar do laudo médico ou da carteira de identidade que já sai com símbolo, que também dá direito a esse atendimento prioritário. Em algumas situações, tem os cordões que é possível utilizar, só que assim, o cordão em si, ele é só para identificação, ele não é para validar direito, eu sempre friso isso, tá? O que valida direito mesmo é a carteira do autista, ou laudo médico, ou a identidade, tá? A carteira de identidade. Então, eu posso usufruir desse direito dessa forma com relação ao atendimento prioritário, porque já está regularizado por lei. Com relação à meia entrada, como que funciona? Para eventos, né, e situações públicas, ali a gente pode ter tanto a meia entrada como a gratuidade da entrada. Para questões privadas, empresas privadas, ela pode ali dizer se ela quer dar meia entrada para pessoa com deficiência ou não, mas ela não pode discriminar, que nem foi esse caso, dando a meia entrada para quem é BPC ou para quem é autista nível 1 de suporte, nível 2 ou nível 3, entendeu? Então, as empresas têm que estar se adequando a isso, porque esse é um ato discriminatório. Se caso você tivesse comprovação ali no ato, você poderia entrar com um pedido de danos morais com relação a essa empresa privada. E aí, vamos entrar num ponto assim, né? Como que eu comprovo que eu passei por essas situações? Hoje em todos os órgãos, vamos lá, em tudo, né? Hoje em dia, o celular tá sempre na mão. Sim. Né? São maneiras de você conseguir filmar uma situação ou outra por testemunhas ou por documentos. Tá me negando a entrada, eu não vou sair daqui, né? Ou tá me negando o atendimento prioritário, eu não vou sair daqui se você não me der por escrito a negativa desse atendimento, ou dessa meia entrada, ou da gratuidade da entrada, assim por diante. E aí vale para tudo, né, que a gente falou até aqui, né? Seja para o BPC, seja para FGTS, seja para qualquer um dos a direitos, negativa, tem que ter negativa. A negativa dá direito, com essa negativa de você pleitear esse direito numa via judicial, se a via administrativa ali negou dessa forma, na questão do direito ali que tá na lei. E aí a gente falou, daí a gente vai lá pleitear o nosso direito. E em que momento, depois de a gente passar por várias situações que às vezes são humilhantes, tá? Que vão causar ansiedade, muitas vezes essa pessoa vai desregular, vai precisar de um atendimento médico que ela não ia precisar se ela estivesse bem, se ela tivesse sido atendida da forma adequada. Ela pode precisar passar por uma sessão extra, por exemplo, com o terapeuta. Várias questões ali, né? Com certeza. O gasto de voltar para resolver as situações. Então, em que momento cabe algo a mais além do direito só que ela está pleiteando? No caso, é cabível também os danos morais, nessas questões negativas de direito. Digamos, nessa questão do parque aí, se aconteceu essa situação constrangedora, era possível entrar pleiteando essa entrada ao parque, mais danos morais pela questão da humilhação, do que foi passado ali. Negativa de IPVA, negativa de BPC, tudo isso uma vez sendo negado e comprovado que devido a essas negativas, a pessoa veio a se desregular, a pessoa precisou de mais tratamento, a pessoa precisou de certas situações, tendo isso por documentação, é possível entrar pedindo danos morais. Eu tenho um caso que a gente está tentando a redução da carga ali de jornadas de trabalho, né? E não está conseguindo tudo mais, essa pessoa já entrou em desregulação por diversas vezes, ela precisou intensificar as terapias, tem laudos médicos falando que o tratamento com a psicóloga teve que aumentar por conta dessa questão burocrática, a gente pleiteia um dano moral também nesses casos. Sim, porque eu tenho muita impressão, assim, Aline, que muitas empresas só aprendem quando tem que colocar a mão no bolso. Assim. Isso é com toda certeza. Isso vale para todos os direitos, né? Não é só pelo direito da pessoa com deficiência, isso vale para todos os direitos, infelizmente. Às vezes precisa dar aquela cutucada, né? Entrar com uma ação judicial para que aquela empresa privada ou setor público passe a funcionar de forma adequada. E aí vamos falar de um outro ponto que tem gerado muita polêmica. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Que são os benditos planos de saúde, que a gente tem visto aí, que eles têm descredenciado simplesmente ao bel prazer, né? E aí vai lá, alguém entra e diz, não, tem que voltar a aceitar, mas aí daqui a pouco eles acham mais uma brecha e tiram de novo o atendimento das pessoas autistas, pessoas com câncer também, né? Tratamento oncológico. Então, que é muito cruel, né? Tipo, as pessoas que estão realmente vulneráveis
ainda ficam expostas a esse tipo de situação, em que você vai ficar mais nervoso, vai piorar a sua questão de saúde, né? Então, o que está acontecendo com relação aos planos aí? Dá pra gente um parâmetro, né? Um panorama. A gente, assim, as últimas semanas, o que mais tivemos foram, assim, questionamentos sobre isso com relação aos planos de saúde. Eles estão tentando se regularizar, mas tivemos vários casos de cancelamento. Essa forma de cancelamento unilateral está na lei, que não é possível. Tanto que eu fiz justamente uma publicação só sobre isso, para as pessoas saberem os seus direitos. Indeferiu, no caso ali, não concedeu terapias, não concedeu atendimento, que eles colocam a carência de 180 dias, também é possível pleitear ali para que o plano de saúde não faça isso. Os planos, eles têm pecado muito nessas questões, porque o que acontece? É muita demanda de diagnóstico. Eles precisam, porque está na regulamentação da ANS, está na legislação que eles precisam suprir a questão das terapias sem impor limitação de horário, sem impor limitação de quantidade de terapias. Então, assim, pela demanda, eles estão tentando fazer, acho que, como se fosse um cancelamento em massa para talvez tentar se equilibrar financeiramente. Mas, né, existe já a decisão que eles não podem mais fazer esses cancelamentos de forma unilateral. E se caso isso ocorreu, é possível entrar com uma ação judicial pleiteando, no caso, o restabelecimento do plano com as terapias, bem como ali adquirir até um dano moral com relação a esse cancelamento de forma unilateral. Eu acho que eles já fazem pensando, né? A gente vai cancelar aqui, sei lá, 10 mil pessoas. Dessas 10 mil, sei lá, 3 mil vão entrar via judicial e o resto vai ficar quieto, né? Então eles já ganharam ali um monte, né? Pois é. E eu vou falar quero fazer uma complementação com relação aos reembolsos, que são uma dúvida muito em relação ao plano de saúde. Eu ensino, né, como ter direito a esses reembolsos. Isso vale para qualquer plano de saúde. Só que existe uma regrinha que precisa ser observada. Quando eu contrato meu plano de saúde, porque são várias modalidades, aqueles que é ambulatorial, com enfermaria, etc., né? Isso vai depender do plano de saúde. Existe ali uma tabela de valores que são pagos para os seus profissionais credenciados. Isso vale para plano de saúde de forma que é sem ou com coparticipação. Se eu faço um atendimento de forma particular, porque o plano de saúde não está tendo ali na sua rede de credenciados ou não, um profissional que eu necessite, eu posso pleitear o reembolso. Como funciona o reembolso, e no caso não tem como nem entrar na justiça com relação a isso, ele vai me reembolsar. Se eu tive lá uma terapia, um atendimento que me custou R$500, mas o profissional de saúde ele teria que credenciado, ele pagaria 100, ele vai me reembolsar 100. Os outros R$400 eu não vou ser reembolsadas e não adianta nem entrar na justiça para esses casos específicos, porque ele só vai pagar conforme está na tabela do credenciamento. Não existe ali na cidade, no município, aquele especialista, não existe na rede credenciada esse especialista, e eu consegui de uma forma particular. Nesses casos, é possível pleitear 100% do reembolso para o plano de saúde. Isso aconteceu com a gente precisava de uma médica específica. Em Curitiba só existe uma médica, só existe essa médica, que atende o que a gente precisava. E ela não atende pelo plano de saúde. E não está na rede credenciada. Não está na rede credenciada. Ela não atende pelo plano de saúde. Então, o plano não conseguiu. Primeiro, ele fez com que a gente ligasse, sei lá, para todos os lugares. Porque ele não sabia também onde que... Ele não sabia dizer onde que eu podia achar. Então, dizia, você liga aqui, 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 aqui. Aí eu fui ligando, fui pegando tudo por WhatsApp, dizendo, não temos, não atende, não temos, não atende. Aí mandei para eles. Mas acho que mandei uns 5 nomes, assim, que eles tinham indicado. E eles, então tá. Daí depois de, sei lá, 3 semanas nessa conversa aí, né, chata. Então você pode ir que a gente vai reembolsar. Só que daí depois que você faz a consulta, sei lá, quantas semanas, acho que foi um mês depois, que a gente recebeu esse reembolso. Até 30 dias que tá na regulamentação para o reembolso. Às vezes eles reembolsam, às vezes em poucos dias, mas às vezes cumpre os 30 dias ali. Então, de novo, né? A gente fica ali brigando. É uma luta constante. Infelizmente, é uma luta constante. E saiba que isso, infelizmente, vai
vai, assim, com o tempo, né? Talvez dar uma melhoradinha em algumas situações, mas é uma luta constante. Para quem passa isso na pele, nós que somos mães atípicas e tudo mais, a gente sabe que não é fácil mesmo. Não, nem um pouco, assim. Eu falo, eu sendo de advogada, eu sabendo os meus direitos, eu me cansa ter que buscar direitos para o meu filho, mas eu não posso desistir, porque eu tô aqui justamente para representá-lo e ajudar outras famílias, eu tenho que pleitear para ele, mas eu como mãe, eu me canso demais, sabe? Por ter que buscar, sabendo que tá na lei, porque eu leio a legislação e tá sendo indeferido, gente, indeferir BPC, dizendo que a pessoa autista não é uma pessoa com deficiência. O que o servidor público está pensando ali? Ele não leu a lei, eu leio aquilo para os meus clientes e eu falo, gente, mas isso é inadmissível. Aí eu tenho que fazer um recurso para isso, entende? Então, assim, é complicado, mas a gente tem que continuar buscando. Infelizmente, é burocrático, mas não dá para desistir. Não dá para desistir. Eu sempre falo, a gente nunca desiste dos nossos filhos, né? Não dá para, não é, e da gente e também, daí a gente não pode desistir nunca, então, imagina. Mas os filhos dão mais força pra gente ir lá e dizer, certeza. não vai ser assim, peraí. Tem que buscar, continuar. E assim, acho que quanto mais a gente buscar e quanto mais a gente não se contentar com aquele não, melhor vai os serviços públicos vão melhorando, os privados também vão entendendo, olha, se entrou, tem aqui, ó, tá descrito que é assim, então vamos fazer assim para a gente não receber outra demanda judicial. Então, a gente tem que buscar. Não é viver o tempo todo em combate, porque isso realmente cansa, mas a gente não pode se contentar com aquele não ali, porque é um direito que está na legislação. É só, eu falo assim, às vezes a pessoa, o servidor público não leu o que está na lei, entende? É complicado mesmo. Aline, eu vou perguntar mais uma coisinha que talvez inclua ali os planos de saúde, mas acho que também tem a ver com o SUS agora, que é a questão da medicação, que muitos autistas precisam ali, e também, como eu falei, né, não se enquadra só para os autistas, mas acho que isso é para todo mundo, na verdade. Medicação de uso contínuo. Quem tem, se esse autista lá precisa de uma medicação de uso contínuo, ele tem direito a solicitar isso para quem? Para o plano de saúde, para o SUS? Como que funciona essa parte de medicação, assim, sabe? Certo. Então, vamos lá. Quem tem plano de saúde vai pegar aquela lista ali do plano de saúde e verificar se está no hall deles ali na listinha aquele medicamento. Tá? Que eu nem sabia que eles tinham, tá? Tem uma lista de medicamentos que é concedido pelo plano de saúde, sim, tá? Passando disso, a gente vai pedir para o SUS, tá? Para ter acesso ao medicamento, a gente precisa ter ali uma receita também do SUS, pode ter do privado, mas é importante também que tenha ali pelo SUS. Por quê? Para justamente a gente pleitear para o SUS que ele forneça esse medicamento, tá? É uso contínuo. Isso serve também para o canabidiol, para essas questões que estão mais em alta aí, que o pessoal está buscando bastante. É possível pleitear, sim, todo e qualquer medicamento, na verdade. Comprovando ali um laudo médico e discrimine essa medicação, a importância dessa medicação, e eu sempre friso o seguinte também, que nesse receituário esteja ali a informação que precisa ser aquele medicamento, que ele não pode ser substituído por outro. Porque quando a gente entra com uma demanda judicial, primeira coisa que o juiz ele vai determinar que assim seja explicado ali, exemplificado por qual motivo aquela medicação e por não pode ser trocada por outro. Aí ele vai oficiar o SUS, aí o SUS vai passar lá, olha, eu tenho esse medicamento, esse para substituir por esse. Mas o médico diz, não, é esse. Então, eu preciso que esteja no laudo isso daí também, para que não seja trocado por outros. Que existem outros medicamentos ali, que eles estão ali, mas não tem a mesma proporção que o médico receitou, que é para aquele fim específico. Mas é possível, sim, pleitear todo e qualquer medicamento pelo SUS, e é uma ação, assim, que a gente entra diretamente contra a União, contra o Estado, e inclui também o município, para que seja fornecido tantas caixas de medicamento, quantos vidros, quantas situações ali, depende da situação, e que todo, assim, seja até o dia 10, até o dia 15, esteja ali esse medicamento para a pessoa, para que, justamente por ser de uso contínuo, ela não venha falhar nenhum dia. Então, é importante e é possível, sim, pleitear esse uso de medicamento contínuo aí via ação judicial. Independente da renda da pessoa. A questão da renda é um critério que vai ser analisado também pelo juiz.
Mas a renda, ela não é o critério, como que eu vou falar, mais ali com relação a isso. O que vai ser analisado pelo judiciário é a existência ou não desse medicamento ali pelo SUS, se ele tem na rede pública ou não, ou se o SUS ele precisa fornecer de forma pecuniária esse medicamento para aquela pessoa, para que ela tenha esse medicamento sempre ali em suas mãos. Aí, depois disso, é avaliada a questão da renda da família também. Isso daqui entra, que daí a gente já coloca tudo isso no início. Olha, tem tanto medicamento, a família tem isso e não consegue arcar com essa despesa. Mas isso vai ser avaliado em segundo plano daí. Eu vejo muitos casos de TDAH. TDAH não é uma deficiência, mas é ali um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, e a gente vê muitas crianças que necessitam, e muitas crianças que têm TDAH também são autistas, né, e necessitam ali de um medicamento específico. E os medicamentos para TDAH são muito caros. São caros. E é independente da situação ali. Não precisa ser uma pessoa com deficiência para ter direito a esse medicamento. Isso é para toda e qualquer pessoa que necessita desse medicamento contínuo. Seja uma pessoa que tem um câncer, seja uma pessoa que tem AIDS, seja uma pessoa que tenha qualquer outra situação de saúde ali, o TDAH entra também, e precisa desse medicamento de uso contínuo, é possível pleitear pela via judicial daí. É muita coisa, né? É bastante coisa. Eu acho que a gente falou de bastante direitos aqui. Eu acho que... tem mais algum, assim, específico, algum ponto, Quero Aline? pontuar. Posso? Pode. Tem bastante, gente. É uma lista porque, de assim, direitos. A gente pode ficar um tempão aqui falando, né? Tem a questão da parte educacional, que a gente pode Sim. entrar numa outra vez, a gente voltar a falar sobre isso. Eu fiquei pensando que acho que merece um programa específico para isso, né? Legal. Porque Que daí a muito educação é bem pormenorizada, as situações a gente pode falar mais pra frente. Tem a questão que eu quero pontuar, mais 3 direitos que eu lembrei bem rapidinho aqui. Alistamento militar. Pessoa autista maior de 18 anos precisa fazer o alistamento militar. Porque se não fazer o alistamento militar, o CPF ali, ele dá uma divergência que ele não consegue os demais benefícios. Às vezes não está conseguindo a isenção de PVA, um BPC ou qualquer outra situação com o governo. Aí a gente vai ver o alistamento militar que não está em dia. Então a pessoa, ela vai lá com o seu laudo médico, ela se alista e no mesmo ato ela é dispensada. Então, mas ela é obrigada a ser dispensada por ser autista? Ela é. Ela é obrigada a ser dispensada. Só que ela é mais obrigada ainda a se apresentar para não ter essa questão de divergência no CPF. É que eu acho que muitos autistas acabam não indo por medo de serem alistados. Não. Tipo, automaticamente eles são já dispensados. Mas é importante fazer esse alistamento militar. A questão outra que eu ia falar me fugiu agora, do pedágio. Existe a isenção de pedágio eu ia falar na questão de PVA, mas esqueci agora voltando. Existe a isenção de pedágio para pessoas não só autistas, pessoas com deficiência, mas com outras comorbidades também, doenças graves. Digamos, eu estou aqui em Curitiba, eu preciso ir para outra cidade, fazer um tratamento médico. Então, eu posso solicitar essa isenção de pedágio, tá? Para fazer esses tratamentos médicos em outras cidades. Então, isso muitas pessoas não sabem e é direito também. Isso também tem a ver com a renda? Eu sempre pergunto a renda porque vai ser a pergunta que A isenção de pedágio não. A isenção de pedágio ela vai ser buscada com relação aos tratamentos médicos. A gente precisa comprovar. Digamos que eu estou em Curitiba, eu preciso ir para Foz do Iguaçu fazer um tratamento médico do meu filho, que só existe lá. Então, eu preciso fazer essa comprovação. Entendeu? Você falou de 2. Título de eleitor também, que eu ia falar. O título de eleitor é obrigação fazer isso, a gente não escapa. O título de eleitor ali, considerando a maioridade, precisa ser feito. Para quem tem deficiência intelectual, outras situações a mais e não consegue fazer a votação no dia do ato ali do título de eleitor, levando o laudo médico, quem vai fazer a votação vai ser a pessoa responsável por aquela pessoa com deficiência. Ela pode votar pela pessoa? Pode. Sério? Acompanhando. Mas precisa também fazer o título de eleitor. E não fazendo o título... Acompanhando, mas a pessoa tem que estar junto. Tem que estar junto. Tá, não posso ir lá, eu vim só aqui... Só se ela não tiver acamada e você tem que justificar daí. Mas assim... Tá, beleza, tem que estar junto com a pessoa. Só que daí, a questão do título de eleitor é muito importante também, porque ela também dá divergência na questão do cadastro com o governo, e isso pode também obstar com relação a benefícios como o BPC. Tá. Por isso é importante a gente ter isso. E um outro, que eu prometo, é o último.
CAD único atualizado. O que é o CAD único também? É o cadastro único no município que a pessoa tem que ter atualizada para poder ter direito aos benefícios previdenciários aí. Você tinha falado lá no começo, que a gente não tocou nele, mas eu vou falar. Você falou alguma coisa de IPTU no começo. Tem alguma coisa relacionada a IPTU? Tem a isenção ao IPTU também. O IPTU, ele entra na questão das isenções, só que na questão do IPTU, cada município, eles estão trabalhando de uma maneira, só que os requisitos acabam sendo o mesmo. Comprovar ser uma pessoa com deficiência, baixa renda, e que essa é o único bem de família e tem que entrar no critério ali do bem de família ser até tanto valor. Daí não vou saber dizer porque cada município trabalha de uma maneira diferenciada, mas é possível a isenção de IPTU também. Em Foz do Iguaçu, conseguimos já alguns casos de isenção de IPTU com relação a pessoa com deficiência, pessoa autista. Aline, e você falou ali, a pessoa precisa ir de uma cidade para outra para fazer tratamento, por exemplo. E aí acho que não vai se enquadrar somente no autismo, eu acho que para outras doenças também, né? Tem algumas situações de doenças graves, doenças tratamentos raras assim, e tal. Isso. Por exemplo, a pessoa... Em Curitiba não existe um médico para tratar aquela pessoa e ela sabe que em São Paulo tem o médico que ela precisa. Esse transporte para lá, sendo que não existe aquele médico aqui, né? Ela conseguiria via ou SUS ou via plano de saúde também? Consegue, e é necessário solicitar isso sim. Digamos lá, eu tenho plano de saúde, pelos planos de saúde eu tenho direito ao home care e esse deslocamento de cidade também. Para esses teriam tratamentos. Que pagar a passagem. Isso. E para o SUS também pode ser possível pedir. Esses casos também pode ser possível pedir junto com uma ação de medicamentos, um tratamento à parte fora da cidade também é possível pedir. Ou você pede diretamente na Secretaria da Saúde, tendo negativo é possível entrar com ação judicial também para esses casos. É porque eu vejo algumas cidades, assim, do interior... De Santa Catarina eu tenho visto, assim, por exemplo, não tem na cidade o especialista ou não tem o exame que aquela pessoa precisa, eles mandam com o ônibus ou com a ambulância da própria prefeitura. Isso mesmo. Mas fico pensando se aí o SUS também... Se o plano de saúde também, né? Também teria que ter essa parte, assim. Também é possível pleitear via plano de saúde. Tá. Porque são coisas que fazem muita diferença na vida ali da pessoa. A gente acha que é só levar na terapia, né? Mas não é. Tipo, você tem todo o gasto do deslocamento. Do deslocamento, o tempo. O tempo, o dinheiro que você vai gastar ali com a alimentação dessa criança. Então, assim, o gasto que você vai tendo ali é surreal mesmo que uma família típica tem. Que às vezes você pensa assim, nossa, mas... É uma frase assim, né? Fulano tá tão bem na vida, tá indo fazendo tanta coisa. Eu não, mas eu tô no mesmo cargo que ele. Tá. Mas, gente, ele não tem os mesmos gastos que você tem, né? Com certeza, e são muitos gastos. Só quem tem na família, assim... Eu falo, meus gastos hoje em dia com o meu pequeno, nossa, triplicaram. E não só por ser uma criança atípica, questão de terapias, atividades extras, tratamentos ali, eu tenho que estar sempre buscando os tratamentos nutricional para ele. Ele não tem seletividade alimentar, mas assim, a questão de imunidade. Então, eu tenho que estar sempre continuamente tirando sangue dele, fazendo ali, passando por nutricionista, passando por nutróloga para entender se está faltando uma vitamina, se precisa disso, aquilo. Então, é desgastante, tanto para ele como para mim. E isso demanda tempo, gasto, tudo mais. Exatamente. Então, quero agradecer. Esclareceu muitos pontos, assim, muitos mesmo. Acho que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu espero que sim mesmo, que a ideia é ajudar mesmo, é elucidar algumas questões aí. Sim. Então, obrigada. E já fica convidada pra gente fazer um próximo aí sobre outros assuntos. Que assunto não falta, né, gente? No autismo ou com relação a outras deficiências. E agradecer pra todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, tá? Então, assim, pessoal, teve uma negativa, disseram pra você que não desista de cara. Não desista, porque infelizmente, se a gente não lutar pelos nossos direitos, as coisas vão parar, porque beneficia, né, a eles e não a nós. Então... Com certeza. E tem uma frase que a gente usa no direito, né? O direito não socorre a quem dorme. Isso é muito real. Eu não vou saber o que você tem de direito se não vier até a mim como advogada pleitear. Então, a gente tem que buscar mesmo. E a ideia aqui, como mãe e como advogada, é justamente passar um pouquinho desse conhecimento de auxiliar essas famílias e falar, não desista. Porque a gente precisa realmente buscar esses direitos que estão aí e às vezes por falta de preparo não é concedido pra gente. Exatamente.
Obrigada, Aline. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.